Vamos acompanhar atentamente a esta leitura e que você tenha em mente a obra missionária, que você desde já esteja dizendo: Senhor, o que Tu queres falar ao meu coração sobre missões neste texto, especialmente no texto que o apóstolo Paulo compartilha a sua visão, a sua compreensão da obra missionária. Então vamos ler Romanos capítulo 15, a partir do verso 14, diz assim: E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isso de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aquele que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos, mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios não têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha, e bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Amém. Vamos orar. Ó Pai, nós estamos aqui nesta noite, meditando a respeito da obra missionária. E nós estamos bem cientes, Senhor, que nós podemos falar sobre missões, pensar sobre missões, estudar sobre missões e ao mesmo tempo não fazermos missões. Por isso nós queremos te pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa, através da Tua palavra, nos despertar para a nossa responsabilidade individual, para a nossa responsabilidade como igreja, em relação à proclamação do Evangelho de Cristo. Ó Pai, toma cada uma das nossas vidas em Tuas mãos, toma especialmente a vida dos nossos adolescentes, que têm se disposto em Tuas mãos, ó Pai. Ó Deus, que o Teu nome continue sendo glorificado em suas vidas e através de suas vidas. Ó Pai, nós pedimos estas bênçãos e nós Te louvamos, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar? Há muitos anos, um pesquisador da Igreja da Inglaterra escreveu um livro a respeito da obra missionária do apóstolo Paulo. O nome dele era Roland Allen, e ele descreveu a maneira como o apóstolo Paulo via e fazia missões. E até hoje os estudiosos estão tentando entender como um homem foi usado por Deus de uma forma tão poderosa, de levar o Evangelho a uma região tão vasta, de plantar igrejas onde lideranças naturais, chamadas autóctones, foram ali constituídas, igrejas que depois se tornaram também missionárias. Como o apóstolo Paulo conseguia, num período de 3 meses, evangelizar uma cidade, implantar uma igreja, deixar uma liderança constituída e ir para o outro lugar. E durante o período da sua vida, especialmente em 3 viagens missionárias,
Deus o usou para plantar muitas igrejas e fazer avançar a pregação do Evangelho por uma boa parte do Império Romano. Nós vemos que no coração de Paulo havia aquele chamado do Senhor Jesus: fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Vocês vão ser as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E o que nós vemos no apóstolo Paulo era esta visão ampla da obra missionária. E nós temos aqui neste texto algumas informações que nos ajudam a compreender isso. E eu creio que o apóstolo Paulo pode servir para nós de exemplo, de encorajamento para o nosso próprio envolvimento com a obra missionária. Vocês podem observar que Paulo aqui, ele estava escrevendo esta carta a Roma. Há muitas questões a respeito de onde ele estaria escrevendo essa carta, se seria de Corinto, de Éfeso. Mas ele estava dizendo àqueles irmãos que ele tinha um desejo muito grande de ir lá e visitá-los. Na verdade, o apóstolo Paulo nunca chegou a conhecer antes, não é? Foi só depois. Mas quando ele escreveu essa carta, ele não sabia, ele não tinha o conhecimento da igreja de Roma, ele nunca tinha visitado aqueles irmãos e ele tinha essa expectativa. Mas pelo texto nós vemos que de onde ele estava planejando ir para Jerusalém, para levar uma oferta para os crentes judeus que estavam passando necessidade. E depois então ele iria passar por Roma rapidamente para desfrutar a comunhão com os irmãos, e de Roma ele queria ir para a Espanha e lá pregar o Evangelho. Nós não temos ao certo um registro de que ele realmente tenha estado na Espanha. Muitos acreditam que ele chegou até lá. Então nós podemos dizer que o apóstolo Paulo foi até o lugar mais distante que ele poderia ter ido em direção ao mar Atlântico, ao Oceano Atlântico, porque ele saiu de Jerusalém e percorreu uma boa parte da Ásia. Ele foi para Roma e o desejo dele era ir para a Espanha. Aqui está a visão ampla de um missionário, um homem chamado por Deus para pregar o Evangelho. E quando nós nos deparamos com esse exemplo do apóstolo Paulo, nós ficamos nos perguntando por que a igreja contemporânea tem demonstrado tanta dificuldade em ir, em avançar. E o fato é que eu creio que isso tem acontecido exatamente por causa da diferença de abordagem que nós temos tido hoje em relação à própria ministração da palavra de Deus. Nós temos visto que hoje muitas pessoas têm ido à igreja para receber, mas não para compartilhar. Então, talvez seja por causa disso que nós vemos um arrefecimento tão significativo da obra missionária. Apesar de muitas igrejas estarem crescendo, mas nós não vemos o mesmo ímpeto que havia por missões como houve em outras épocas na história da igreja. E isto é algo que deve nos fazer pensar a respeito da nossa fé, a respeito do nosso relacionamento com Deus, o nosso entendimento do propósito de Deus para as nossas vidas, a nossa identidade como igreja. Nós precisamos pensar a respeito disso e assumir a responsabilidade que o Senhor nos deixou para a obra missionária. E eu gostaria, meus irmãos, somente de destacar nesse texto relativamente extenso 6 aspectos da obra missionária. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo diz que para ele missões eram sagrado encargo. Ele usa aqui 2 palavras que nós não estamos acostumados a usar de forma significativa. A primeira palavra é sagrado, não é? E a palavra sagrado aqui, ela tem esse significado de algo santo, separado, consagrado, dedicado a Deus, algo tremendamente especial. Essa palavra era usada para quando os sacerdotes ofereciam a Deus sacrifícios sagrados. Então essa é a palavra que ele está usando aqui. E a outra palavra é encargo, não é? Eu sei que em nossa cultura nós usamos encargos para falar sobre questões de imposto e coisas assim, mas encargo aqui é uma comissão, é uma vocação, é um chamado, é uma responsabilidade específica que Deus deu ao apóstolo Paulo. E nesse sentido nós podemos dizer que nenhum de nós será como o apóstolo Paulo. Ele foi separado por Deus para uma obra específica como apóstolo.
Mas no outro sentido, nós podemos saber que o apóstolo Paulo, ele mesmo incentivava a igreja a pregar o evangelho. E é nesse sentido, então, que eu queria ver com os irmãos o exemplo que ele nos dá. Veja o entendimento que ele tinha a respeito da sua missão. Ele entendia que a sua missão era um sagrado encargo. Isto é, ele sabia que Deus, o Senhor Jesus, o havia comissionado pessoalmente para realizar uma obra. E nós devemos pensar sobre o nosso próprio entendimento do que significa receber de Deus um sagrado encargo. Alguns podem dizer, mas isso daí é para missionários de tempo integral, para pastores. Eu não creio que seja assim. Isso se aplica sim em casos de pessoas com chamados específicos, mas também se aplica a todos nós como filhos de Deus. Você tem o entendimento de que o Senhor da glória o separou, o chamou para se desincumbir de um encargo santo, sagrado, que você recebeu de Deus uma tarefa e que esta tarefa precisa ser realizada. Esse era o entendimento do apóstolo Paulo. E quando ele falava a respeito de sagrado encargo, ele estava lembrando que o desejo dele era proclamar o evangelho de Cristo, para que os gentios então pudessem adorar a Deus. E é por causa disso que ele usa uma linguagem sacrificial. Nós não temos mais sacrifícios de animais no templo de Jerusalém, mas nós temos outro tipo de sacrifício. O apóstolo Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O apóstolo Paulo queria evangelizar para que os gentios pudessem oferecer a Deus sacrifício agradável na sua presença. Se coloque no lugar de um judeu. Como um gentio pode oferecer um sacrifício agradável? Só um judeu poderia fazer isso. Só um judeu era descendente legítimo de Abraão, de Isaac e de Jacó. Só um judeu tinha as promessas de Deus. Mas o apóstolo Paulo está mostrando que pela fé em Jesus, o gentio que nunca teve acesso à lei de Moisés, este pode oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Aqueles que um dia estavam oferecendo sacrifícios aos ídolos, aqueles que estavam se curvando diante dos altares e muitas vezes sacrificando seus próprios filhos para os seus deuses, esses podem ser transformados. E nós louvamos a Deus pela história de missões. Eu estava lembrando de Papua Nova Guiné, uma área até os anos 50 extremamente distante da realidade do mundo ocidental, e pessoas que viviam ali viviam próximas da Idade da Pedra. Eles praticavam diversos tipos de sacrifícios aos deuses e ao mesmo tempo também eram canibais. E quando os missionários chegaram lá, enfrentaram muitas lutas, dificuldades, mas Deus derramou o seu Espírito de uma forma poderosa entre aqueles aborígenes, aqueles índios que estavam habitando ali em Papua Nova Guiné. E muitos deles se converteram ao Senhor. Eu tive a oportunidade, alguns anos atrás, de orar com um líder evangélico de Papua Nova Guiné. Alguém que foi alcançado pelo Senhor. É interessante que um líder de uma região próxima disse, olha, nós, na nossa terra, assimilamos a cultura ocidental por digestão. Eu disse, mas como assim por digestão? É que nós comemos os missionários que vieram até aqui. O fato é que hoje existem servos de Deus naquela região toda, que estão plantando igrejas e proclamando o Evangelho de Jesus. O apóstolo Paulo tinha um desejo de que as pessoas deixassem de comer, de oferecer as suas comidas a ídolos, para que pudesse oferecer sacrifício agradável ao Senhor de adoração em espírito e em verdade. Agora nós sabemos que aqui em nossa terra brasileira também há muitas pessoas que se curvam diante de ídolos. E o nosso desejo é que eles deixem de adorar os ídolos para que possam oferecer ao Senhor um sacrifício agradável na sua presença. É por causa disso que este é um sagrado encargo, porque nós podemos ter instrumentos nas mãos de Deus para que as pessoas deixem a idolatria e possam adorar o Deus vivo e verdadeiro. Ao mesmo tempo, missões não é o que nós fazemos, mas é o que Cristo faz através de nós. Ele fala aqui a respeito de sinais e prodígios. Ele usa até a palavra gloriar. Alguém poderia dizer, o apóstolo Paulo está se orgulhando daquilo que Deus fez. Não,
Ele usa essa palavra num sentido irônico para mostrar que aquilo que está sendo feito não é Ele que faz, mas é Cristo nele. É por isso que em outro lugar ele diz, não eu, mas a graça de Deus comigo. E ele também disse, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. A obra missionária, meus irmãos, não é aquilo que nós fazemos a partir dos nossos próprios recursos humanos, mas é aquilo que Cristo faz através das pessoas que se entregam completamente a Ele. Não é uma coisa de organização de persuasão psicológica, organização de uma coisa muito atrativa. Infelizmente, muitas igrejas têm feito isso, mas é nos colocarmos nas mãos de Deus para proclamarmos o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quando isso acontece, nós não vemos somente prosélitos, isso é pessoas que aceitam a nossa lei, nós vemos pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho transforma a vida das pessoas, Deus manifesta o seu poder. E meus irmãos, quando eu vejo o ministério do apóstolo Paulo, eu fico vendo que nós estamos muito longe de experimentar o poder de Deus. Talvez nós nos orgulhemos do nosso conhecimento teológico, da nossa cultura relativamente sofisticada. Muitos de nós já participamos da escola bíblica dominical durante décadas. Mas quantos de nós temos experimentado o poder de Deus? E às vezes quando nós olhamos ao nosso redor, nós vemos pessoas escravizadas, pessoas que realmente necessitam da graça de Deus. E eu fico pensando comigo, meus irmãos, de nada adianta se nós não experimentarmos o mesmo poder que o apóstolo Paulo experimentou. E por isso, se quisermos fazer a obra missionária, não confiemos em estruturas, em métodos, em estratégias em primeiro lugar, mas confiemos no Espírito Santo que nos capacita a realizar a obra. Por isso nós louvamos a Deus por tantos grupos espontâneos que têm surgido aqui na igreja para orar e buscar a presença do Senhor, porque este é o caminho para experimentarmos o poder real do Espírito Santo, como o apóstolo Paulo experimentou, e através disso muitas vidas foram alcançadas. Missões é o que Cristo faz através de nós. E missões, em primeiro lugar, não é salvar vidas. E você pode dizer, mas é lógico que nós temos que pregar o Evangelho para que as pessoas se arrependam dos seus pecados. Mas missões, em primeiro lugar, é desejar que o nome de Deus seja adorado entre as nações. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? O que nós desejamos, acima de tudo, é de que o maior número de pessoas possam estar naquele grande dia, na consumação da história. Pessoas de todas as raças, povos, tribos, línguas e nações, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, adorando ao Senhor pelos séculos dos séculos, porque o fim, o propósito da história é a glória de Deus. E nós vemos exatamente isso no apóstolo Paulo. Ele queria que os gentios pudessem oferecer uma oferta aceitável ao Senhor. Ele queria que aqueles gentios pudessem se tornar verdadeiros adoradores, que o adorassem em espírito e em verdade, adorassem o Pai em espírito e em verdade. Então os irmãos podem perceber que a motivação principal de missões é a glória de Deus, é que Deus seja engrandecido na vida das pessoas, que a oferta dos gentios seja aceitável e que Deus possa dizer, este também é meu filho. Que ela seja santificada pelo Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo regenera o coração, os lábios e a mente são regenerados para adorar a Deus de todo o coração. Missões é conduzir vidas a adorar a Deus, e adorar a Deus a partir de uma vida de obediência por palavras e por obras. Meus irmãos, não creio que o objetivo de missões seja simplesmente ganhar convertidos. Eu creio que o objetivo deve ser ganhar discípulos que queiram obedecer ao Senhor. E se nós entendermos missões nesses termos, então nós temos um verdadeiro campo missionário aqui mesmo no Brasil. Aqui mesmo em nossa cidade, aqui mesmo em nosso meio, em nossa igreja, nós precisamos fazer missões, se é esse sentido que o apóstolo Paulo está dando aqui, para conduzir aqueles que creem à obediência, a servirem ao Senhor de todo o coração. Ao mesmo tempo também missões é proclamar
Cristo prioritariamente onde Ele não é conhecido. Estava compartilhando com os irmãos aqui que lá no Japão, apesar de tanta tecnologia e desenvolvimento, não há 1% de evangélicos no Japão. Você pode imaginar, de cada 100 japoneses, talvez 7 ou 8 possam ser evangélicos de algum tipo. Mas existem cidades e mais cidades por todo o Japão que não tem uma igreja evangélica, um testemunho do Senhor. Pessoas lá que vivem uma mistura do capitalismo, do materialismo com a idolatria, do budismo e do shintoísmo. Essa é a realidade do Japão. E hoje, quando nós andamos pelas nossas ruas, pelos bairros, nós vemos não sei quantas igrejinhas e placas e coisas desse tipo assim. Lá no Japão isso não é comum. Então você pode dizer, realmente, pastor, isso não é comum. Agora, você sabe que aqui na Paraíba também há muitas comunidades que não têm o testemunho do Evangelho. E se você for fazer um estudo a respeito do alcance da obra missionária, você vai perceber que os trabalhos se concentram especialmente nos centros maiores, mas existem muitas e muitas comunidades sem qualquer testemunho do Evangelho. O apóstolo Paulo queria pregar onde Cristo não havia sido pregado ainda. Nós devemos evangelizar aqui e ao mesmo tempo também devemos orar e nos colocar nas mãos de Deus para que o Evangelho seja pregado onde Cristo não é conhecido. Vocês se lembram daquela transparência, aquela projeção que nós vimos aqui? Aquilo lá corresponde de forma muito geral em relação à realidade, porque toda aquela parte amarela, vocês viram a América Latina, não é? Sim, há um testemunho do Evangelho, mas há imensas áreas que não foram alcançadas. E dentro daquela área principal no centro, a chamada janela 10x40, há regiões vastas, cidades, províncias inteiras, sem qualquer testemunho do Evangelho. O apóstolo Paulo queria ir além, ele queria alcançar aquelas pessoas que não tiveram o privilégio de ouvir o Evangelho, e ele disse que queria fazer isso porque ele não queria ministrar sobre terreno alheio, porque ele via assim, se nós temos aqui uma área que está sendo coberta, por que eu vou cobrir a mesma área, se existe uma outra área que não está sendo coberta? Isso me faz lembrar de Joseph Smith, um grande pastor missionário canadense. Ministrando sobre missões, ele disse, imagine uma multidão faminta. Há muitos dias eles estavam sem comer. Então pães são providenciados para alimentar a multidão. E as pessoas encarregadas da distribuição dos pães começam a distribuir nas primeiras 2 ou 3 filas, mas há muitas outras filas adiante. E depois que eles terminam de servir as primeiras filas, eles voltam para continuar servindo as mesmas filas, porque há muitas pessoas famintas ali. Olha, um pão só não é suficiente, eu quero outro. Então eles ficam ali nas primeiras filas, e todas aquelas pessoas lá mais para trás não têm acesso ao pão. Essa é a realidade da obra missionária hoje. Nós estamos evangelizando em áreas onde existem muitos evangélicos, mas existem muitos outros lugares onde as pessoas não podem visitar uma igreja genuinamente evangélica. Há pessoas que podem até ouvir pelo satélite, assistir programas evangélicos de televisão, mas eles não têm acesso a um culto evangélico, a um lugar onde eles podem ouvir a palavra de Deus. Missões é proclamar Cristo prioritariamente onde Ele não é conhecido. O apóstolo Paulo tinha essa paixão, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele. Não é maravilhoso pensar dos missionários que têm o privilégio de chegar numa terra completamente isolado do Evangelho e começar a falar de Jesus para aquelas pessoas. Nesse texto nós vemos também que missões é servir aos santos.
Interessante que o apóstolo Paulo, na sua obra missionária, ele viu que os irmãos da Macedônia haviam sido tocados por Deus para juntar recursos financeiros para levar os irmãos lá da Judéia. E aqui nós vemos então que a obra missionária também tem esse elemento do serviço. Nós não devemos levar somente pão, mas também é necessário. E o que nós vemos o apóstolo Paulo aqui, aquela igreja de Jerusalém já havia sido alcançada, mas precisava receber a ministração da misericórdia dos irmãos, e foi exatamente isso que aconteceu, e por isso o apóstolo Paulo estava indo para Jerusalém, para compartilhar com aqueles irmãos as ofertas que foram dadas pelos irmãos da Macedônia. E finalmente, meus irmãos, missões é compartilhar a bênção de Cristo com os irmãos. Eu gostaria de ler novamente o texto do apóstolo Paulo, verso 33 do capítulo 15, aliás, verso 29, e bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Porque, meus irmãos, missões também é compartilhar a bênção de Cristo com os irmãos. Quando nós nos fortalecemos uns aos outros na comunhão, quando nós estamos juntos buscando a presença do Senhor e estamos ministrando um ao outro a partir dos nossos dons espirituais, quando nós estamos juntos adorando a Deus em espírito e em verdade, então nós estamos experimentando a bênção de Cristo. Lembra que o apóstolo Paulo disse que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E além disso, o apóstolo Paulo também estava vendo a perspectiva de que aqueles irmãos da cidade de Roma também pudessem dar apoio ao avanço missionário que ele ia realizar na Espanha. E aqui está algo tremendamente importante, meus irmãos. A obra missionária não é feita somente por indivíduos. A obra missionária é feita quando o povo de Deus se une para pregar o Evangelho. E por que, meus irmãos? Às vezes nós vemos pessoas dizendo, Deus chamou alguém para missões. Não, Deus não chamou a todos para missões. Alguns ficam em bases para dar suporte, outros vão para os campos avançados, mas todos nós fomos chamados para fazer a obra missionária. O apóstolo Paulo tinha o desejo de que Cristo fosse conhecido. A questão que nós temos para nós é, nós temos esse desejo no nosso coração? Você está valorizando a obra missionária como sagrado encargo? Você realmente se sente comissionado pelo Senhor, separado por Deus para realizar uma obra? Então dependa de Cristo. Ore ao Senhor, busque a sua graça e diga, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ainda que enviar seja me enviar para a minha escola onde eu estou, ainda que me enviar significa me enviar para o meu lugar de trabalho, mas envia-me a mim. E ao mesmo tempo que o seu coração esteja voltado para aqueles que não foram alcançados ainda, que nós possamos juntos orar e trabalhar pela obra missionária. Meus irmãos, eu estava lembrando do testemunho do pequeno jovem chamado Samuel na África, que havia conhecido o Senhor Jesus e queria aprender mais a palavra de Deus. Ele queria aprender mais sobre o Espírito Santo. E os missionários que estavam lá na África disseram, tudo que nós sabemos já ensinamos para você. E ele diz, mas onde eu posso aprender mais? E disseram para ele, olha, se você quiser aprender mais sobre o Espírito Santo, você vai ter que ir para Nova York. E o pequeno Samuel disse, então eu vou para Nova York. Ele nem sabia das dificuldades de pegar um navio e ir parar na cidade de Nova York. O fato é que ele foi para o litoral, conversou com os marinheiros, finalmente alguns marinheiros, até de uma forma meio irresponsável, mas Deus tinha um propósito em relação a isso, os marinheiros aceitaram receber o menino no barco, no navio, e ele ficou lá trabalhando no navio, um navio que ia para Nova York. Quando ele desceu no porto de Nova York, perguntou por pastor fulano de tal. E Nova York, no século XIX, quando aconteceu isso, já era uma cidade imensa. Mas por coincidência, uma pessoa conhecia o pastor fulano de tal e levou um menino para aquela igreja e disse, olha, você fica sentado aqui enquanto o pastor chega, tá certo? Daí ele ficou ali. Só que ali era um trabalho de evangelização e tudo mais. Algumas pessoas chegaram e ele então diz, bom, eu não estou fazendo nada, tem algumas pessoas que podem ouvir a palavra de Deus. E ele começou a compartilhar a palavra de Deus para aquelas pessoas. De repente aquelas pessoas estavam chorando, estavam entregando as suas vidas a Jesus.
Aí quando o pastor chegou e viu aquilo, ele ficou impressionado. E daí o menino disse: pastor, eu queria conhecer mais sobre o Espírito Santo. E o pastor disse: meu filho, você já conhece muito sobre o Espírito Santo. E depois disso, Deus o levou para uma educação formal. E ele se tornou muito jovem, um instrumento de avivamento, despertamento e evangelização nas mãos de Deus. Se Deus tem o poder de usar o pequeno Samuel, Deus tem o poder de usar cada um de nós. Mas o que Ele quer de nós é disponibilidade. Que nós possamos dizer: sim, Senhor, eis-me aqui em Tuas mãos. Tantas coisas nós temos feito para os nossos próprios interesses. Estamos correndo atrás dos nossos sonhos. Esses dias eu estava compartilhando com um irmão da Caixa Econômica e eu fiquei impressionado com o trabalho que eles têm de treinamento dos seus funcionários. Eu perguntei: o que é mais importante, a missão da Caixa ou a missão da igreja? Só que a Caixa faz muito mais para alcançar os seus objetivos, e nós, como igreja, que temos uma missão mais importante, fazemos tão pouco. Por isso, meus irmãos, vamos orar e vamos dizer: Senhor, eu também quero assumir esse sagrado encargo de pregar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Sei que a hora já se adianta, mas vamos ter esse momento de oração, para colocar as nossas vidas diante de Deus. Se os irmãos quiserem, venham aqui à frente para nós orarmos, não é? Eu não estou repetindo aquela convocação de chamado, não, mas aqueles irmãos que quiserem orar por missões, para nós estarmos aqui juntos, colocando as nossas vidas diante do Senhor. Vamos ter esse momento de oração, meus irmãos, e vamos dizer: eu quero sim, Senhor, eu quero estar disponível em Tuas mãos.